Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no seu Conexão Saber para discutir as 4 mentiras mais comuns do cristianismo. Isso mesmo, as 4 mentiras mais comuns. Quais são essas mentiras? Nós vamos trabalhar as 4. A primeira é a mensagem de Cristo é universal. Você provavelmente já ouviu de diversas maneiras que Cristo morreu por você, a mensagem de Cristo é universal, visa atingir todo o planeta. É a primeira mentira. A segunda mentira: só há salvação em Cristo. Esse é um slogan muito comum tanto do catolicismo como do protestantismo. Não há salvação fora de Cristo. Cristo é a base para a restauração dos seres humanos. Essa é a segunda mentira. A terceira mentira: o Deus cristão é o único Deus verdadeiro. O cristianismo se arroga ser a aliança com o Deus verdadeiro. Todos os outros deuses são falsos. Essa é a terceira mentira. E a quarta mentira: o cristianismo foi fundado por Jesus. Aí é de doer, né? Como é que pode ser uma mentira? O cristianismo só pode ser coisa de Cristo. Nada disso. Você vai descobrir que Jesus não instaurou o cristianismo. Jesus não queria criar nenhuma religião. A religião cristã foi criada por indivíduos que não tinham interesse no reino de Deus, em algo espiritual. Na verdade, foi uma maneira de sustentar o poder terrenal. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Vamos então à primeira imagem. Eu selecionei algumas imagens para trabalharmos. A primeira pergunta exatamente isso: morreu por quem? Certamente não morreu por você. Eu sei que do outro lado isso te dói, é triste. O cristão, né, tem como princípio maior de que a morte de Jesus serviu a todos, beneficiou a todos. Mas é importante que você saiba que essa ideia religiosa, essa forma teológica de salvação, é uma pretensão criada não por Jesus, mas por cristãos após a morte de Jesus. Por quê? Porque essa ideia, primeiro, de salvação universal, expiação do pecado, Adão pecou, Jesus teria que morrer. Um homem inocente teria que morrer no lugar de um outro indivíduo que pecou. Essa ideia é uma coisa que vai ser construída por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Jesus certamente não tinha nenhuma ideia próxima a essa questão de que precisaria morrer para salvar. Na verdade, Jesus, como outros messias da época, imaginavam que o fim do mundo estava próximo, estava preso àquele mundo deles. A ideia é que o fim do mundo aconteceria em poucos anos, talvez poucos meses. Não demoraria 2000 anos para chegar Jesus, voltar Jesus ou coisa parecida. Uma prova do que eu estou dizendo, se vocês pegarem textos, né? Eu selecionei alguns textos aqui que mostram exatamente essa ideia. Vejam aqui o texto de Mateus. É o de Mateus primeiro? É isso mesmo. É o texto de Mateus 24, de 3 ao 48. É dito: em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vejam que ele diz literalmente que antes da sua geração deixar de existir, aconteceria a vinda do Filho do Homem.
é uma imagem falsa, é uma ideia falsa. Aquela geração passou, nós estamos 2000 anos após a morte do homem e nada aconteceu. Então vejam que a ideia de volta, de fim da iniquidade, de fim do Império Romano, no poder romano, era uma coisa que iria se concretizar naqueles dias. E ainda mais, há um texto ainda mais forte, que é o texto de Mateus 10, 23 e 24, versículos 23 e 24. Eu peguei aqui uma tradução mais moderna, a Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora. Ela diz o seguinte: quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Vejam que o texto diz que o Filho do Homem voltaria antes que eles percorressem todas as cidades de Israel. Não aconteceu isso. Então, na verdade, os cristãos, aquelas pessoas que o seguiam, acreditavam que a volta era iminente. Segundo as suas promessas, antes mesmo de fazerem todo o território de Israel, voltaria o Filho do Homem. Isso mostra o quê? Por quem Jesus morreu? Jesus pensava nos judeus. Jesus pensava naquele grupo judaico que o cercava. E mais à frente os apóstolos começaram a aceitar gentios, pessoas que não eram judeus, mas aceitavam a fé judaica. Mas nós podemos perceber em textos de Pedro, de João, que eles estavam nos últimos dias, que eles estavam à porta da volta de Jesus. Por quê? Porque o cristianismo nunca foi pensado como uma religião propriamente universal. Era pensado como uma religião para judeus e para salvar judeus. No máximo, alguns gentios que aceitassem as ideias judaicas, mas não passaria daqueles dias. Então, se você acredita, né, que Jesus morreu por você, isso é uma invenção católica. Na verdade, os índios se deram muito mal, né, quando o cristianismo veio para cá. Os índios foram dizimados, mortos, como também outros grupos nativos em diversas partes do mundo foram destruídos frente à colonização chamada cristã. Notem aí, o que eu estou querendo mostrar é que essa universalização não era uma coisa pensada por Jesus ou pelos seus discípulos. Eles imaginavam que a coisa se resolveria rapidamente. Mas é lógico que essas esperanças apocalípticas nunca foram boa coisa. O tempo passou e nada aconteceu. Então essa é a primeira mentira. A mentira de que a morte de Cristo deve ser pensado como uma coisa universal. A segunda mentira, vamos avançar um pouco? Vamos ver a outra imagem. Morreu por quem? A próxima imagem. Isso, o Messias para os judeus. Ainda está dentro do arcabouço do que eu acabei de discutir. Pode passar a próxima imagem, por favor. Isso. O único caminho. Essa é uma outra questão que se levanta. O cristianismo, não há salvação fora de Cristo. Primeiro que essa ideia de salvação através da morte de Cristo, essa é uma questão paulina. Foi mais inventada pelo apóstolo Paulo, apóstolo que nem foi apóstolo, nem conheceu Jesus. Criou a ideia de que encontrou Jesus a partir de uma luz no caminho de Damasco. Mas aí é uma versão dele. Nunca foi apóstolo, nunca viu Jesus, mas era um teólogo sagaz, era extremamente inteligente. E segundo alguns pensadores, como por exemplo o Nietzsche, vai dizer que o cristianismo não é bem cristão. O cristianismo é mais paulino do que qualquer outra coisa. E aí vem essa ideia de salvação através de Jesus.
Já imaginou então os chineses que nunca ouviram falar em Jesus, estão começando a ouvir falar em Jesus agora, que era uma civilização desconhecida pelo Ocidente por muito tempo? Como é que podemos justificar a ideia de que Jesus salva se eles nem conheceram Jesus? Aí os teólogos vão dizer que Deus não toma em conta o tempo de ignorância. Os teólogos são pagos para isso, eles são espertos, para ficar tentando harmonizar, para tentar atenuar essas contradições que eu estou colocando. Mas eu quero que vocês entendam que essa ideia de Jesus ser o único caminho, isso foi uma coisa criada pela Igreja Católica para dominar as nações. Constantino, o Grande, o imperador de Roma, por isso elevou o cristianismo à religião oficial. Acabou por substituir o mitraísmo pelo cristianismo. Por quê? Porque ele percebeu esse tom universalizante, a ideia de que para você ser salvo, você precisa conhecer aquela religião. Isso se harmonizava muito com o desejo universalizante do seu império. Um golpe de sorte do cristianismo foi a espada de Constantino. A espada de Constantino pesou mais do que a providência divina. Essa ideia de providência é só historinha da carochinha, né? Aí nós temos, então, a segunda mentira, de que Jesus é o único caminho. Só por meio dele nós chegamos à salvação. A terceira questão, o Deus cristão é o único verdadeiro. Nem os judeus acreditam nisso. É bom que se saiba que o Deus cristão foi retirado dos judeus, a base do Deus cristão é o Deus judaico, mas deformaram, né? Criaram até um Deus trino. Está mais à frente aí nas imagens, se o Alisson puder colocar. Colocaram aqui a Santíssima Trindade, Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Os judeus nem aceitam isso. Dizem que isso é uma abominação. Por quê? Porque para eles não existe Filho de Deus. Não há como existir um Filho de Deus. E ainda mais um outro Deus, Espírito Santo. O monoteísmo judaico só aceita um único Deus. Então, para vocês perceberem que essa ideia de que o Deus cristão é o único verdadeiro, nem o Deus de origem se harmoniza com esse Deus criado também na época de Constantino. Em 325, no Concílio de Nicéia, se adotou a ideia da Trindade como sendo a expressão para chegarmos ao verdadeiro Deus. Agora, é lógico que essa ideia do Deus cristão ser o Deus verdadeiro é apenas uma pretensão. Por quê? Porque antes do Deus judaico, e mesmo antes do Deus cristão, já existiam diversos deuses, todos inventados pela cabeça humana. Na verdade, não se salva um, todos esses deuses são invenções. Mas é importante que se diga que o cristianismo, pelo poder secular que ele passou a ter, pelo poder que ele ganhou a partir exatamente do seu poder religioso e político, impôs esse Deus como o Deus verdadeiro. Mas vejam modernamente, né? O Deus do Mórmon é diferente do Deus do Testemunha de Jeová, o Deus da Assembleia de Deus é diferente do Deus da Congregação Cristã no Brasil, o Deus da Igreja Universal diferente do Deus da Igreja Católica. Ou seja, eles não se entendem e querem te vender a ideia de que o Deus deles é o Deus verdadeiro. Na verdade, não há nem um único Deus. Cada um deles forma um Deus. Cada pessoa que abre uma igreja cria um Deus mais ou menos à sua imagem e semelhança. Por fim, a última questão, né? E talvez uma das mais enigmáticas, o cristianismo foi fundado por Jesus. Você já deve ter percebido que o que eu estou querendo dizer é que Jesus não imaginava criar nenhuma religião. O que Jesus queria é que seu povo se libertasse.
Ele acreditava, talvez até ingenuamente, que a sua mensagem mudaria o rumo do seu povo, do seu grupo. Mas nada disso aconteceu. O coitado morreu, fracassou. E com a morte dele, o vazio, a angústia dos discípulos que não entendiam o que havia acontecido. O Messias, aquele que curava, aquele que andava sobre as águas, de repente morre. É lógico que essa vacuidade, esse vazio, fez com que homens inescrupulosos criassem teorias para explicar, para justificar. O que mais o ser humano pede são desculpas. E quando essas desculpas são metafísicas, melhor ainda. Mas, na verdade, Cristo foi apenas uma vaca de presépio que foi tomada pelo romanismo. E foi a partir da Igreja Católica que se difundiu a ideia de o cristianismo como uma religião. Mas uma coisa que não tinha nada a ver com o pensamento do coitado do carpinteiro, do humilde carpinteiro. Ele era tão pouco conhecido, era tão humilde, que grande parte dos historiadores nem citam ele. Por quê? Porque ele não era alguém de renome. Aquelas curas, aquelas coisas maravilhosas, provavelmente foram coisas que foram colocadas como sendo produzidas por ele depois da morte dele. Porque começaram a escrever o Novo Testamento cerca de 60, 80 anos depois da morte de Jesus. Imagine, você está me ouvindo agora, daqui a 80 anos você começa a colocar no papel o que eu estou dizendo nesse momento. Quantos enxertos, quantos erros foram colocados? E foi isso mesmo, né, que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, os melhores manuscritos do Novo Testamento datam pelo menos 200, 300 anos. Depois da morte de Cristo. Entendam, os melhores manuscritos datam cerca de 200, 300 anos. Não existem originais. Os ingênuos falam nas igrejas, não, o original, não existe original. Existe cópia da cópia da cópia. Eu lembro de São Jerônimo, que foi mandado pelo Papa traduzir a Septuaginta, mandar uma carta de volta ao Papa dizendo o seguinte: olha, eu não sei por onde começar. Há tantas palavras de Deus, ou seja, há tantos manuscritos, há tantas versões. Essa é uma questão que vou aprofundar num outro momento. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado. São as 4 grandes mentiras do cristianismo. Tome cuidado com essas mentiras. Se gostou, deixa o seu like, passe a divulgar o nosso canal, porque o Conexão Saber foi feito para o seu crescimento pessoal. Um abraço e até a próxima vez.